Olá, boa noite. A campanha eleitoral vai começar. A partir de terça, os candidatos podem finalmente pedir votos, inclusive pela internet. A data marca também o início do período para a realização de comícios, carreatas, entre outras atividades. Por aqui, a gente segue mais do que nunca de olho no voto. Com a companhia da jornalista Vera Magalhães e hoje também com o economista e presidente do Instituto Ideia, Maurício Moura. Olá, Vera. Olá, Maurício. Tudo bom? Olá. A semana foi marcada por um ato histórico. 45 anos depois da leitura da Carta aos Brasileiros, um momento importante na luta contra a ditadura militar, o país voltou a assistir a um manifesto em defesa da democracia. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda a ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito, tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Recado foi dado e foi dado com dureza. Agora, o que eu queria perguntar, Maurício, quanto este tema, a questão da defesa da democracia, afeta diretamente a intenção de voto? Praticamente nada. Esse é um tema, pelo que a gente apura, muito restrito a um segmento do eleitorado de maior escolaridade e maior escolaridade engajada em buscar a informação política, ou seja, é um percentual que não chega a 2 pontos percentuais do eleitorado. O eleitorado, a maioria do eleitorado hoje, obviamente, está engajado com outros temas que afetam mais o dia a dia e a questão de sobrevivência, de inflação, de economia. Eu quis começar com o Maurício para dar essa análise técnica, Vera, para a gente entrar um pouco no mérito. Nós já tratamos aqui, e já não resta dúvida, que o presidente sentiu, para fazer um trocadilho, o golpe, né? Sentiu todo esse movimento que já teve mais de 1 milhão de assinaturas. Essa semana, por exemplo, ele pediu para ir à Febraban para, de alguma forma, se explicar ou para se contrapor a esse movimento. Agora, talvez ele não tenha sentido pela questão dos votos, mas sim pelo tipo de apoio que foi sendo perdido com este movimento. Faz sentido isso? O que eu acho, Rodrigo, Maurício, é que ele esperava continuar com esse tipo de discurso sem ser admoestado, sem ser incomodado, para que os militares se sentissem à vontade para dar cobertura para ele nesse tipo de questionamento a respeito das urnas, da lisura do processo, da transparência. Mas tanto a reação da sociedade quanto a reação de governos de outros países, notadamente dos Estados Unidos, puseram um freio na continuidade desse discurso sem nenhum tipo de contraponto, sem nenhum tipo de resistência, como vinha acontecendo. O judiciário estava quase sozinho fazendo o contraponto, junto com a imprensa, a essas críticas infundadas ao processo eleitoral. Agora, a sociedade se colocou e os governos dos outros países, principalmente o governo dos Estados Unidos também. Então, os militares ficam numa situação muito complicada de continuar dando guarida para essa situação. Tanto que o presidente, além de ter sentido, porque ele sente isso num momento em que ele vai crescendo
nas pesquisas por outras razões que não essa, ele começa também a buscar uma porta de saída para essa situação em que ele se colocou. Você veja que agora tem um monte de boato, a meu ver, plantado pelos governistas, de que o Alexandre de Moraes vai fazer um acordo com eles para aceitar algumas coisas que os militares têm pedido. Isso, para mim, é mentira. Tudo que eu apuro é que isso não está acontecendo. Mas é o Bolsonaro tentando uma porta de saída desse negócio que ele se colocou, né? Eu queria dar um testemunho. Quem mora em Washington, nos Estados Unidos, foi surpreendente a carta do Departamento de Estado sobre o Brasil. E ela foi surpreendente lá em Washington por dois aspectos, né? O primeiro, que o Departamento de Estado não costuma se posicionar em temas de eleitorais da América Latina, até por traumas dos anos 60 e dos anos 70, que eles foram muito criticados pelo envolvimento direto na região. E também o que me chamou a atenção, e chamou a atenção de outros acadêmicos locais lá, foram as palavras que foram escolhidas, né? Foram palavras de um grau de suporte, com alguns adjetivos, inclusive, de intensidade maior do que uma carta com a protocolar de diplomacia. Então, me chamou muito a atenção esse passo, que não é um passo trivial do Departamento de Estado. Vamos olhar para números, porque é disso que o eleitor gosta. Duas pesquisas divulgadas esta semana pela consultoria Quest trazem recortes da intenção de voto em dois dos maiores colégios eleitorais do país. Vamos conferir o cenário da disputa presidencial neste momento em São Paulo e em Minas Gerais. Entre os paulistas, na pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor, o ex-presidente Lula tem 37% das intenções de voto. Uma situação de empate técnico com o presidente Jair Bolsonaro, que tem 35%. Ciro Gomes aparece com 7% e Simone Tebet com 3%. Eleitores que votam em branco, nulo ou não pretendem votar somam 9%. Outros 6% estão indecisos. Já entre os mineiros, também na pesquisa estimulada, Lula tem 42% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 33%. Ciro vem a seguir com 6% e Simone Tebet tem 1%. Eleitores que votam em branco, nulo ou não pretendem votar somam 7%. 9% estão indecisos. Em São Paulo, a pesquisa foi feita entre os dias 5 e 8 de agosto. Em Minas, entre 6 e 9 de agosto. Nos dois estados foram ouvidos 2.000 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vera, ganhar em Minas é preciso? Diz aí a nossa história que sim, né? Desde a redemocratização, todo presidente que venceu nacionalmente venceu também em Minas Gerais, e isso não é verdade em outros estados importantes em que houve discrepância de resultado ao longo desses pleitos, Rodrigo. Isso se explica muito porque Minas traduz em certa medida, o perfil socioeconômico do resto do Brasil. Muita diferença regional, diferença geográfica, diferença socioeconômica. E Bolsonaro vinha muito atrás em Minas. Ele dá um arranque nessa última pesquisa, de um mês para cá, que é digno de nota. Vou deixar para o Maurício especular sobre essas razões, não vou falar sobre elas. E em São Paulo também. Essa pesquisa mostra um empate na região sudeste, que tem os 3 maiores colégios. Então, isso é importante, isso turva aquela percepção de que a gente poderia ter uma eleição decidida no primeiro turno, e o Bolsonaro vem aí em duas frentes, né? Numa, essa em que ele questiona a lisura do pleito e tumultua a democracia. E a gente acaba gastando muita energia falando disso. E a outra em que ele vai correndo e se tornando competitivo a despeito de tudo que a gente assistiu ao longo dos anos e da rejeição grande ao seu governo. E me parece que os opositores dele estão alheios a esse crescimento e sem estratégia para fazer frente a ele. Maurício, antes de você fazer a análise técnica, vamos chamar um pouco dessa análise com o cientista político e diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes. Ele comentou o impacto do cenário em São Paulo e Minas na disputa presidencial. Vamos ver. A quarta rodada de pesquisas da Genial Quest, publicadas essa semana em São Paulo e em Minas, confirmam o que a pesquisa nacional já mostrava na semana anterior. Um crescimento de Bolsonaro, principalmente movido pelo voto dos evangélicos e pela população que começa a observar os resultados desse pacote de benefícios produzidos pelo governo. Em São Paulo e em Minas, a redução da distância entre Lula e Bolsonaro provocam, quase que necessariamente nesse momento, uma redução significativa das chances da eleição ser concluída no primeiro turno, como era de se esperar.
dado que no Brasil apenas Fernando Henrique Cardoso conseguiu a façanha de ser eleito em um turno único. Maurício, você que se debruça sobre os números diariamente, o que pode dizer? Bom, a primeira coisa que eu sempre tento estabelecer do que é a eleição, qual é a principal pergunta da eleição, o que o eleitor se depara numa eleição. E essa eleição ela tem a seguinte característica, eu digo que é uma eleição de duelo de rejeições, porque a gente tem um governo que tem mais reprovação do que aprovação, então é um governo com déficit de popularidade, e a gente tem do outro lado o ex-presidente Lula que carrega a rejeição do PT e a rejeição dele. Então a grande pergunta dia 1º de outubro, dia da eleição, vai ser qual rejeição vai ser maior, a do governo ou a do PT? Hoje, a maior rejeição em todas as pesquisas, inclusive a pesquisa do Felipe, é que a rejeição do governo ainda é maior a rejeição do PT. Ela é maior na casa de 5, 6, 8 pontos percentuais, o que significa na prática que o Bolsonaro, que representa a melhor alternativa antipetista, ainda tem potencial de crescer mais. Então, o que, na minha leitura, esse crescimento era esperado e mais crescimento está por vir, porque ele ainda não otimizou, ainda não maximizou todo o contingente de eleitores antipetistas. E é muito importante a gente olhar o sudeste do país. Para mim, nunca São Paulo e Minas tiveram um papel tão importante na decisão eleitoral de uma campanha. Por quê? Porque como é uma batalha de rejeição, vamos começar por São Paulo. São Paulo é um lugar que tradicionalmente tem uma rejeição ao PT, tanto é que o PT nunca ganhou uma eleição estadual e elegeu o presidente sem ganhar em São Paulo. Talvez o 2014 foi o mais emblemático, a Dilma teve praticamente 1/3 dos votos em São Paulo e mesmo assim foi eleita. Então tem um contingente antipetista e São Paulo hoje, por todas as pesquisas, tem uma reprovação do governo, que é uma avaliação ruim e péssima, quase batendo 50%. Ou seja, São Paulo é um campo de batalha, um campo de disputa dessas rejeições. É muito importante o resultado de São Paulo. Eu sempre digo que a cidade de São Paulo tem praticamente o voto do Centro-Oeste inteiro. Então, São Paulo é muito importante nessa eleição. Minas, pelos motivos que a Vera mencionou, sempre é importante, sendo que Minas pode ter um complicador a mais, que é o seguinte, locais onde você não tem segundo turno de governador costumam ter a abstenção maior. Tudo bem, são 2, 3, 4 pontos percentuais, só que isso pode fazer muita diferença numa eleição parelha. Em 2014, Minas não teve segundo turno. Sim. E, obviamente, quem está na frente se beneficia, porque quando menos gente aparece para votar, quem lidera a pesquisa acaba se beneficiando do voto válido. Então, é muito importante entender se a eleição de governador em Minas vai ter segundo turno ou não. Se não tiver segundo turno, pode favorecer o candidato que chegar na frente. Neste momento, ela está, segundo as pesquisas, no limiar de não ter segundo turno. Mas é muito importante isso. E por último ponto, para o Bolsonaro é crítico, para o governo Bolsonaro é crítico o Sudeste. Porque o Bolsonaro, ele teve, em 2018, ele ganharia no primeiro turno com a votação no Sudeste. Muita gente votou nele no Sudeste e ele começou com um grau de aprovação alto no Sudeste. Ele perdeu a aprovação no Sudeste. E principalmente nas regiões metropolitanas. Mas vai recuperando, né? As pesquisas, tanto o Datafolha quanto essa pesquisa da Quest, mostram uma queda do ruim e péssimo e um aumento do ótimo bom fora da margem. Então, isso é fundamental para ele, porque é ali que vai decidir a eleição. O que a gente vê nos dados é que essa recuperação ainda está acontecendo nas cidades pequenas e médias, onde essas intervenções do governo têm mais efeito de curto prazo. A grande questão para o Bolsonaro é nas regiões metropolitanas, onde tem muito voto, em São Paulo, Rio de Janeiro e BH, que é um grupo que reúne eleitores, por exemplo, de 2 a 5 salários mínimos, que são críticos para essa eleição, se o governo vai conseguir diminuir a rejeição de governo e, portanto, chegar na eleição com uma rejeição menor do que a do PT. Vera, eu queria acrescentar um elemento que o Felipe citou na fala dele e que me parece, nesta semana, que entrou em campo, que é a primeira-dama. A campanha virou uma guerra santa? Eu acho que isso tem pouca relevância, Rodrigo. Eu acho que isso tem relevância para um eleitorado que já vota no Bolsonaro. Eu acho que isso só rebaixa a política, porque não é disso que se trata. Isso nos faz ficar discutindo temas laterais e eu acho horrível o proselitismo político-religioso que ela pratica. Ela hesitou tanto em entrar na campanha e quando entra dessa maneira preconceituosa, reforçando estigmas sobre outras religiões, mas eu acho que o peso é minúsculo, 0. Concordo plenamente com a Vera, sem nenhum trocadilho, ela está pregando para convertidos nesse aspecto, no aspecto eleitoral, né? Então, eu não enxergo. É interessante o que o Felipe falou, que eles melhorou no segmento evangélico, mas na minha matemática, esse segmento ele ia se acomodar
no Bolsonaro em algum momento, porque esse segmento, principalmente os evangélicos neopentecostais, porque também é importante, dentro do grupo evangélico são vários subsegmentos, mas principalmente entre os neopentecostais tem um sentimento antipetista que não estava verbalizando que ia votar no Bolsonaro e, na minha opinião, ele vai acabar se acomodando no candidato do PL. Aliás, eu acho que essa institucionalização da política dentro das igrejas, inclusive por meios de comunicação, é um tema sobre o qual, depois da eleição, o Estado brasileiro vai ter que se atentar. Sim. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta para falar das urnas eletrônicas. Fique aí, de olho no voto. De olho no voto, de volta hoje com a jornalista Vera Magalhães e o economista e presidente do Instituto Ideia, Maurício Moura. Nos ataques à democracia, o principal alvo do presidente Jair Bolsonaro é a urna eletrônica. Acusações de fraude sem provas têm gerado debates acirrados no Brasil e no mundo. Fraude nas eleições, suspeitas que rodeiam as urnas e causam prejuízo ao processo democrático. Na eleição americana, o candidato republicano à reeleição, Donald Trump, fez graves acusações ao sistema de votação ao perder para o democrata Joe Biden. Aqui no Brasil não é diferente. Desde as eleições de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro já questionava a credibilidade da urna eletrônica. Eleito, começou uma cruzada pela volta do voto impresso. Mas a história mostra que o papel não garante legitimidade. Desde a velha república, as denúncias são muitas. Desde a votação na casa dos candidatos até o voto de cabresto, quando os coronéis escolhiam um candidato da região em troca de benefícios. Compra de votos, curral eleitoral, expressões que contam parte da história do nosso país. O caso mais emblemático aconteceu em 1994, no Rio de Janeiro, quando quadrilhas agiram abertamente na venda de votos e preenchimento de cédulas em branco. A eleição para deputados chegou a ser anulada. 2 anos depois, surge a urna eletrônica. Todo o processo é modernizado e a apuração acelerada. O maior trunfo: o sistema não permitiria a fraude. É um sistema que não é conectado à rede da internet. As informações são transmitidas por uma rede própria, específica do Tribunal Eleitoral. Num país com histórico de fraude no processo eleitoral, foi extremamente importante, porque profissionaliza, unifica, cria protocolos, procedimentos e métodos que são auditáveis, transparentes. E pela primeira vez em 25 anos, a tecnologia das urnas eletrônicas foi questionada pelas Forças Armadas. Foram 88 apontamentos, além de sugestões para alterar o processo eleitoral. A maioria foi derrubada pelo Tribunal Superior Eleitoral por erro nos cálculos apresentados, o que acirrou os ânimos entre as instituições. Um representante dos militares foi chamado a integrar o Observatório de Transparência das Eleições, o general Heber Garcia Portela. E no início de agosto, técnicos das Forças Armadas começaram a inspeção dos códigos-fontes da urna eletrônica. O procedimento é previsto em lei e disponibilizado a todas as entidades interessadas. Na última segunda-feira, o TSE negou acesso aos dados das eleições de 2014 e 2018 ao Ministério da Defesa. O pedido foi feito com os prazos já encerrados. E o ministro Edson Fachin retirou o integrante do grupo que analisa as urnas eletrônicas. O presidente da Justiça Eleitoral justificou que o coronel da ativa do Exército, Ricardo Santana, divulgou informações falsas para desacreditar o sistema eleitoral. Nas redes sociais, o militar se apresenta como militante bolsonarista. Então, nós entendemos de que a presença das Forças Armadas em todo o contexto do processo eleitoral não é estranha, não é de agora, mas, claro, devido ao momento político, a gente entende que houve uma contaminação dessa relação também por critérios políticos. Vera, antes da gente entrar no mérito desse debate, eu queria acrescentar uma informação aqui que foi trazida pelas nossas colegas Andréa Sadi e Natuza Neri, numa apuração delas esta semana. A campanha de Bolsonaro, membros do entorno do presidente Bolsonaro, se reuniram com o tal do hacker da Vaza Jato e supõe-se, ou parece-me, que um dos temas em discussão foi a questão das urnas. Os especialistas que o Bolsonaro busca para atestar ou não a confiabilidade das urnas eletrônicas. É patético, é risível.
na live polêmica do ano passado, que é inclusive alvo de um inquérito, o presidente já tinha levado um desses teóricos da conspiração da internet para falar contra as urnas eletrônicas, mostrado PowerPoints, etc. Na live com os embaixadores repetiu as mesmas aleivosias em relação às urnas. E agora o que a gente tem é o TSE pondo um pé na porta, talvez tardiamente, a sociedade reagindo e a expectativa quanto ao 7 de setembro. O spinning job na praça atualmente, né, ou seja, a tentativa dos bolsonaristas de emplacar uma narrativa, é o seguinte: olha, se o Alexandre de Moraes aceitar algumas das condições das Forças Armadas, o presidente vai se moderar. A gente vê que ele nunca se modera e eu não vejo possibilidade de o TSE aceitar algumas das sugestões das Forças Armadas, que incluem, inclusive, aquela coisa de voto impresso para você checar depois, fazer uma apuração paralela, coisas tecnicamente estapafúrdias. Então, eu acho que a gente tem de observar o 7 de setembro. Será que o movimento da sociedade vai ser o suficiente para conter o presidente ou ele vai, de novo, fazer um ato golpista usando o Dia da Independência para isso? Então, acho que agora nossos olhos estão postos sobre essa data. Maurício, antes de eu passar para você, rapidamente, Vera, uma pergunta, já que você tocou no ministro Alexandre de Moraes. Dá para classificar de jogo de cena essa ida do Moraes essa semana para levar um convite pessoalmente ao Bolsonaro e o Bolsonaro o presenteando com uma camisa do Corinthians? Porque a mim parece que nem Alexandre de Moraes deu sinais até agora de que aceitaria um acordo e tampouco o Bolsonaro deixou de fazer os ataques. Acho que o Alexandre de Moraes está fazendo o que tem de ser feito. O Fachin também foi até o Bolsonaro levar um convite para a posse, isso é protocolar. O Bolsonaro é que está querendo usar o ministro como uma espécie de bucha de canhão para a retirada das Forças Armadas desse papel vexatório em que elas estão enfiadas. Então, colocando nas costas dele essa ideia de que se ele topar algum acordo, o Bolsonaro vai se moderar. Não acho que ele caia nessa ladainha. Maurício, agora a gente mostrou na reportagem a situação dos Estados Unidos, você mora lá. Curiosamente, nos Estados Unidos, o presidente Trump agia contra os votos em papel. Ou seja, o discurso é adequado às circunstâncias. Esse é um discurso para convertido? O que você acha que a campanha do presidente pretende com isso? Isso me preocupa muito, Rodrigo, porque a primeira vez que eu comecei a perguntar sobre urna eletrônica foi justamente em 2018, quando o próprio Bolsonaro levantou no primeiro turno suspeita sobre a urna eletrônica. E a gente tem feito pergunta desde 2018, todos os anos, para a opinião pública. E, infelizmente, a descrença ou a desconfiança da urna eletrônica praticamente triplicou em 4 anos. A gente tem hoje quase um quarto do país que não confia na urna eletrônica. 40% dos eleitores confiam pouco, o que é muito assustador, porque isso foi baseado, como você mesmo mencionou, em nenhuma prova. E a gente que tem uma experiência de acompanhar a eleição fora, e principalmente a americana, a gente sabe da qualidade do processo eleitoral brasileiro que é viável em função da urna eletrônica, que ela é segura, ela é eficiente e é muito importante, ela é democrática também, porque é uma forma simples das pessoas votarem. Então é assustador que a gente esteja tendo essa discussão, é assustador o que está acontecendo na opinião pública e o que me preocupa é o seguinte: a primeira vez que a gente vai para a eleição, desde 96, quando começou a urna eletrônica, com uma base instalada de desconfiança tão alta. E a gente não tem, uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos também, isso na prática é o receituário de tensão, porque você tem uma eleição apertada, você tem uma eleição tensa e polarizada no debate, e você tem um grau de desconfiança real do processo. Então isso, como mostrou aí, não acabou bem nos Estados Unidos. Então eu me preocupo muito com isso. Rapidamente para vocês dois, o discurso do presidente me parece que é bastante dirigido. Quando ele fala de fraude, ele não está falando de um ataque hacker. Depois de 25 anos, nenhum hacker atacou o sistema a ponto de, ao sair o resultado da apuração, ter ganhado um candidato que não existe, por exemplo. Era muito fácil para derrubar o sistema, um hacker vai lá e a hora que sai a apuração ganhou alguém que sequer era candidato. Aliás, é um desafio, né? Podiam fazer isso, já que fala que a urna... Mas isso é muito importante, mas como o sistema não é ligado à internet, é impossível fazer não, isso. Pois é, mas o que eu quero dizer, Maurício, é que o ataque do presidente me parece dirigido. O que ele diz, Vera, pode inclusive discordar, mas me parece que o que ele está querendo dizer é que dentro do TSE há uma predisposição para que outro candidato ganhe, internamente. O que ele quer fazer é tumultuar. Eu acho que ele quer gerar essa desconfiança. Eu acho que ele nem liga para a coerência do discurso, Rodrigo. É isso. Ele quer fomentar a desconfiança no sistema e nos ministros.
Mas uma coisa que é importante mencionar também, né? Uma lição aprendida dos Estados Unidos. Esse tipo de discurso, ele coloca muita pressão nos profissionais que vão trabalhar na eleição. E a gente precisa ficar muito atento no Brasil, porque a gente tem muitos locais de votação no Brasil, assim, que inclusive tem muito mais local de votação no Brasil que nos Estados Unidos. E os profissionais que trabalharam na eleição americana foram muito pressionados, sofreram ameaça, sofreram ameaça pública, sofreram ameaça na internet, pessoal. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para dar apoio, suporte a quem vai trabalhar em todo o processo eleitoral, porque a gente precisa assumir que a gente vai para a eleição com o processo eleitoral deteriorado perante a opinião pública. Obrigado, Maurício. Obrigado, Vera. A edição de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Cultura. A gente tem um novo encontro na próxima sexta. Até lá!